Antes de ser levado para a igreja matriz, o corpo de Frei Policarpo foi velado em uma celebração no mosteiro Nossa Senhora de Fátima, no bairro Brasília. O sacerdote tinha um carinho especial pelo lugar, onde foi capelão por 35 anos. Celebrava missas no local com regularidade e era confessor das monjas passionistas. Na sequência, os atos fúnebres foram realizados na igreja matriz. O caixão com o corpo, vestindo o tradicional hábito franciscano, foi posicionado na frente do altar. A comunidade queria muito estar perto do Frei Policarpo. Por isso, os protocolos de segurança contra o contágio pela Covid-19 precisaram ser reforçados. Somente 2 portas da igreja foram abertas para a entrada das pessoas. Quem saía não podia mais voltar. Eu não lembro de um velório aqui na região onde as pessoas só pudessem passar rapidamente ao lado do caixão por um corredor. Havia um cordão de isolamento e, mesmo assim, algumas pessoas tinham a necessidade de tocar o corpo dele. Se esticavam para tocar, mesmo sendo proibido. Era uma cena de velório de um chefe de Estado, lembrou a jornalista Marcilei Rossi. A quantidade de pessoas que foram até a igreja matriz nos 2 dias de velório foi impressionante. Além de comentarem entre si sobre as suas passagens com Frei Policarpo, muitos faziam questão de contar suas histórias para os profissionais da imprensa. Eram histórias de bênçãos, de cura e do que diziam ser milagre, lembrou o jornalista Edson Onaiser. Também eram incontáveis as pessoas que falavam dos sacramentos conduzidos pelo sacerdote nas suas famílias. Foi ele quem me batizou, quem fez minha primeira comunhão, meu casamento. Foram 2 dias ouvindo muitas pessoas que acompanharam a caminhada dele, e os relatos foram extraordinários, contou o jornalista. O falecimento de Frei Policarpo ganhou repercussão além dos limites do município. Naqueles dias, telejornais de diversas emissoras exibiram reportagens contando a história de vida, empreendedorismo e bênçãos do franciscano. Veículos de comunicação de todo o Paraná noticiaram a morte pelo rádio, pela televisão, impressos e internet, com reportagens especiais e entradas ao vivo nas suas programações. A passagem de Frei Policarpo no dia do patrono da Ordem dos Franciscanos, de certa forma, trouxe um alento para quem o amava e admirava. Percebi um sentimento especial pela data em que ele faleceu. Foi o assunto mais comentado nas redes sociais. E neste dia, depois de um tempo isolado por causa da pandemia, Frei Policarpo ia celebrar a missa com os confrades. Alguma coisa isso tem que significar. Você imagina um religioso que a vida inteira seguiu à risca os ensinamentos de São Francisco e a sua filosofia morrer no dia dele? Pontuou o jornalista Edson Onaiser. Nas redes sociais foram muitas homenagens a Frei Policarpo, e em meio a tantas fotografias compartilhadas, a maioria retratando momentos felizes das pessoas com o sacerdote, uma se destacou. A imagem traduz com bastante sensibilidade a essência da vida do franciscano. A fotografia é do cuidador Cristiel Babinotti e foi feita no quarto do franciscano no dia do falecimento. A imagem registrada com um aparelho celular mostra os óculos, o relógio simples e os sapatos, bastante usados, gastos em tantas caminhadas pelas ruas de Pato Branco e pelos hospitais, onde visitava os doentes diariamente para abençoar. Frei Policarpo era desprovido de vaidades, não fazia questão alguma de roupas novas e elegantes, e se usasse alguma, certamente era porque ganhou. Cristiel contou que tirou a foto em um momento onde os sentimentos de tristeza e alegria se confundiam. Acho que talvez pela forma como ele faleceu. Foi bem do jeitinho dele, né? Ficou aquele vazio. Eu tirei aquela foto com ele ainda ali do lado. Pensei, vou tirar uma foto do que é símbolo da trajetória, da vida dele. Para mim, aquela imagem é um símbolo da história dele, do estilo de vida dele,
explicou. Mas para a cidade que o acolheu por mais de 60 anos, o momento foi de dor e saudade. Apesar da pandemia, o velório reuniu milhares de pessoas que formaram filas ao lado de fora da igreja matriz, aguardando o momento de passar pelo caixão e se despedir, mesmo que rapidamente. A comoção popular foi tamanha que o prefeito Agostinho Zucchi decretou feriado na segunda-feira, 5 de outubro, e luto oficial de uma semana no município. O comércio em geral ficou com as portas fechadas em sinal de respeito. Desta forma, as pessoas tiveram mais tempo para acompanhar o velório com calma, sem aglomeração. Com a mesma preocupação, a paróquia decidiu celebrar várias missas de corpo presente no domingo, dia do falecimento, e na segunda-feira, dia do sepultamento. E para que os grupos mais vulneráveis, como os idosos, pudessem acompanhar de casa, as celebrações foram transmitidas ao vivo pelas redes sociais da paróquia, pelas emissoras da rede Selinalta de comunicação e por outros veículos locais de imprensa. Diversas foram as demonstrações de pesar também entre as autoridades políticas. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, lamentou a morte de Frei Policarpo pelas redes sociais. O religioso era detentor da Comenda Ordem Estadual do Pinheiro, honraria máxima concedida pelo governo do Paraná às suas personalidades em reconhecimento pela atuação e relevância na sociedade. O texto postado pelo governador Ratinho Júnior diz o seguinte: lamentamos o falecimento na manhã deste domingo em Pato Branco do Frei Policarpo BR. O sacerdote tinha 96 anos e morreu de causas naturais. Perdemos Frei Policarpo no dia de São Francisco de Assis. Foi como franciscano que ele dedicou 70 anos da sua vida ao sacerdócio, maior parte desse tempo em Pato Branco. Foram 64 anos atendendo e abençoando a população do sudoeste paranaense. Na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba, a sessão da segunda-feira, dia 5 de outubro, começou com um minuto de silêncio em respeito ao falecimento de Frei Policarpo. O presidente, deputado Adhemar Traiano, lembrou do franciscano como um dos maiores líderes religiosos do sudoeste do Paraná e destacou: era considerado praticamente um santo na região. Para quem conviveu com Frei Policarpo, a morte dele no dia de São Francisco de Assis, de uma forma tão serena, pode não ter sido uma simples coincidência. São Francisco era modelo de vida e inspiração para o religioso. Há quem acredite que foi uma bênção, uma forma de mostrar aos fiéis o reconhecimento divino pela dedicação de Frei Policarpo ao próximo, à igreja e à evangelização. O bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Dom Edgar Xavier Hertel, foi convicto em uma entrevista à TV Sudoeste. Os céticos podem considerar uma coincidência, mas para os homens de fé como Frei Policarpo não foi nenhuma coincidência. É um fato, um sinal das maravilhas de Deus, do que Deus é capaz de operar nas pessoas. No dia em que o Papa foi para Assis para proclamar e assinar a encíclica sobre todos sejam irmãos, isso não é coincidência. Isso é uma obra maravilhosa de fé. Os fatos que aconteceram hoje não foram matemáticos, coincidências ou uma lógica. Foram fatos teológicos, de fé e, acima de tudo, de um presente que ele recebeu de Deus, porque ele viveu seguindo Jesus como um abnegado ser franciscano, disse Dom Edgar. O pároco Frei Alex acrescentou: parece que ele escolheu o dia para fazer a passagem, um dia de festa, sem medo da irmã morte. Morreu tranquilo, sem sofrimento. Isso nos deixa ainda mais tocados e comovidos. São Francisco chama a morte de irmã. Bem-vinda seja a irmã morte, e felizes aqueles que ela encontra realizando a sua vontade. A irmã morte encontrou Policarpo realizando a vontade de Deus. Que ele possa celebrar a vida e a festa eterna junto de Deus e que continue intercedendo por nós. Frei Neuri Heinrich celebrou: São Francisco lá no céu está fazendo festa agora junto com seu grande filho.
Como o número de pessoas que participaram do velório e do sepultamento foi limitado em função do distanciamento social, muita gente acompanhou as celebrações do lado de fora da igreja. No calçadão da Praça Presidente Vargas, em frente à Matriz, foram realizadas diversas manifestações de carinho e de gratidão. Agentes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, posicionaram ambulâncias na frente da igreja. Por várias vezes ele foi convidado a estar lá, levando a sua bênção à nossa estrutura num todo. Então, a gente se sentiu com o coração cheio de alegria em poder estar aqui na praça prestando essa homenagem a ele, contou o agente do SAMU, Nogueira Filho, à TV Sudoeste. O Clube de Aviação de Pato Branco organizou um sobrevoo de aeronaves pela Igreja Matriz. Foi uma homenagem daqueles que compartilhavam com o religioso a paixão pela aviação. Quando Frei Policarpo chegou na cidade, as obras do Aeroporto Municipal Juvenal Cardoso, inaugurado em 1957, estavam em andamento. Durante a vida toda, o sacerdote acompanhou de perto e com muito entusiasmo as obras para ampliação das atividades no aeroporto. Outro momento de grande comoção entre quem acompanhou os atos fúnebres foi destacado pelo cuidador Cristiel Balbinotti. Durante o sepultamento dele, teve uma revoada de pombas em cima da igreja matriz. Isso foi presenciado por pessoas que estavam do lado de fora da igreja. Foi muito emocionante. Então, a gente fica pensando se ele não é mesmo um santo que já está intercedendo por nós para fazer esse movimento todo da natureza. Era uma ligação muito forte e franciscana com Frei Policarpo, contou emocionado. Em meio à intensidade de tantas histórias e manifestações, no mezanino da Matriz, junto ao órgão de 1000 tubos que Frei Policarpo importou da Alemanha, jornalistas que faziam a cobertura do velório refletiram sobre a jornada do franciscano. Que legado estaria Frei Policarpo deixando com sua morte? Muitas lembranças surgiram, contou a jornalista Marcilei Rossi. Ele não era só um líder religioso, era o líder social. Foi o cara que aproximou as religiões junto com Frei Nelson Rabelo. Era o líder político. Era o cara que dava esmola mesmo sabendo que a pessoa voltaria no dia seguinte para pedir mais, que saía cedo de casa para visitar os doentes, que dava a comunhão e a bênção mesmo sem pedirem. Mas também era o cara que ajudou a comunicação do sudoeste do Paraná a se formar. Ali estava se fechando um ciclo da comunicação na região, concluiu a jornalista. O agropecuarista Clóvis Varasquim, aluno de música do Frei Policarpo nos anos 1950 e companheiro nas ações da paróquia, entristecido, lamentou a morte do amigo. Veja, uma pessoa que chegou aqui com mais ou menos 23 anos e que só plantou a semente do bem. Você encontrou alguém que falou qualquer coisa, que não gostava da maneira dele ou das missas dele? Nunca. E o jeito com que ele fazia tudo, ninguém saía com as mãos vazias. Ele fazia sempre de uma forma que fosse bom para todos. Ele sentava ali na casa canônica com um monte de notas de dinheiro nos bolsos, de doações, e distribuía para quem precisava, sem pedir para quê. Até a maneira como ele se trajava, com humildade, era assim uma coisa diferente. Ele estava acima de todo o tempo dele. A memória dele era fora de série, impressionante. Era chamado para benzer praticamente todas as empresas que abriam e sempre dava um jeitinho de contar uma história para unir a igreja à realidade do empreendimento. Uma vez na inauguração de uma revenda de motos, ele disse: "Se Jesus estivesse vivo, estaria andando de moto, né?" Nosso Frei Policarpo deixa saudade, mas só deixa saudade quem fez algo de bom, concluiu o amigo. Frei Juarez Foreste, que conviveu com Frei Policarpo por 10 anos na casa paroquial, destacou algumas virtudes do confrade. Com ele aprendi o exemplo da humildade, da simplicidade e, principalmente, do servir. Para nós franciscanos, o servir é fundamental, e ele sempre servia a todo mundo, com muita humildade. Frei Neuri Heinrich pontuou palavras que, segundo ele, mais definem Frei Policarpo: simplicidade e humildade. Seja nas nossas conversas e também no jeito de se portar, ele sempre transpareceu isso, muito simples naquilo que ele queria e pensava.
Por outro lado, era audacioso quando se falava em meios de comunicação e na ação social franciscana que ele fundou e administrou durante tanto tempo. Então, na simplicidade, ele também foi muito encorajador. Ele dizia: "Vai fazendo o que eu estou junto com você." São muitas experiências nesse sentido, lembrou Frei Neuri. Além das virtudes de Frei Policarpo, que trataremos ao longo dessa obra, certamente o padre será lembrado pela comunidade pelo seu poder espiritual e pela fé que o povo tem nele. As bênçãos e graças atribuídas ao franciscano são muitas, como contou a professora Neri Bocchesi. Veja só a intensidade da fé que o povo tem nele. As bênçãos, se alguém precisava, era para o Frei Policarpo que ia pedir. Se comprava um carro, pedia para o Policarpo abençoar. Se comprava uma casa, era ele que chamavam para abençoar. Já há uma grande fé do povo em cima desse poder espiritual que ele tem. E você não vê ninguém reclamar que ele se negou a dar a bênção ou a atender, ou que tenha sido rude com alguém. Ele era o verdadeiro franciscano. Ele viveu aquilo que ele pregava e tinha esse poder de ligação espiritual entre o céu e a terra. Tinha uma coisa especial, disse a professora. Portanto, os testemunhos de bênçãos e graças recebidas por intermédio de Frei Policarpo, a comunidade local acredita que ele será beatificado. A beatificação na Igreja Católica é um reconhecimento de que o sacerdote falecido pode interceder por aqueles que lhe recorrem em oração. O processo de beatificação é o primeiro passo na jornada para a declaração de um santo. Eu penso que já existe na cidade, entre o povo, a ideia de que o Policarpo é santo. Se em vida ele já fez tanto bem e tem tantas graças relatadas, concebidas por intermédio dele, você imagine, eu penso que o Policarpo será sim o santo da cidade de Pato Branco, concluiu a professora Neri Bocchesi. O sepultamento foi uma surpresa. A expectativa da comunidade era de que o corpo de Frei Policarpo fosse sepultado no mausoléu construído nos Jardins da Matriz. O espaço foi edificado com o propósito de abrigar os restos mortais de todos os frades da paróquia. Até o ano de 2022, 5 confrades foram sepultados no lugar. Frei Sérgio e Frei Barrinuevo, cujas ossadas foram realocadas, Frei Vitalino Turcato, Frei Felipe Alves e Frei Nelson Rabelo. Amigos próximos contam que o Frei Policarpo sempre dizia, em tom de brincadeira, que muitos seriam sepultados ali antes dele. Ninguém confirma, mas há rumores de que até o número de frades que iriam para o mausoléu ele sabia. No entanto, por decisão do Conselho Paroquial, a sepultura do religioso foi preparada dentro da Igreja Matriz, ao lado do altar principal. Poucos sabiam da mudança de planos. A edificação havia sido preparada em segredo. O lugar especial dentro da Igreja Matriz, onde o sacerdote celebrou tantas missas e sacramentos, foi mais uma homenagem ao religioso cuja história de vida se confunde com a da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e também com a da comunidade. O anúncio do local do jazigo foi mais um momento de muita emoção. Quem estava na matriz aplaudiu calorosamente a decisão. Ficar mais perto do povo era um desejo manifestado por Frei Policarpo, como contou a ministra da Eucaristia, Dulce Ampessan. Um dia eu e ele estávamos na porta da sacristia e os operários estavam cavando o buraco para fazer o mausoléu. E ele, olhando aquela obra, me disse que não queria ser enterrado ali. A declaração do sacerdote pegou a ministra de surpresa. Afinal, era o lugar onde seriam sepultados todos os padres da paróquia dali em diante. Mas o franciscano continuou: "Eu acho que o meu lugar é lá no cemitério, junto com todo mundo", teria dito em uma demonstração de humildade. Dulce contou que levou um susto quando soube do novo local onde o frei seria sepultado, porque nunca havia percebido obra alguma dentro da matriz. Ao mesmo tempo, ficou feliz pela escolha do lugar onde, como era desejo do franciscano, continuará bem perto das pessoas.
A prática de sepultar líderes religiosos dentro das igrejas católicas era comum até o século XIX. Acreditava-se que, desta forma, junto ao altar, os sacerdotes estariam mais perto dos santos. Dentro da filosofia franciscana, a morte, o encontro com o que chamam de Irmã Morte, é um momento de celebrar a vida eterna. No entanto, o sepultamento de Frei Policarpo foi cercado de muita comoção entre os companheiros da Ordem dos Frades Menores. Alguns não contiveram as lágrimas ao se despedir do irmão e amigo. Ao longo do velório, dezenas de coroas de flores enviadas por amigos e devotos lotaram os espaços na escadaria do altar principal da matriz. Ao final das celebrações, as pessoas foram convidadas a levar as flores como recordação. Frei Policarpo certamente gostaria que este fosse o destino de tantos arranjos, justificaram. Foi uma correria de gente para pegar aquelas flores e levar para casa. Teve uns que pegaram até as folhas dos arranjos para ficar com uma lembrança, contou a jornalista Marcilei Rossi. Eu peguei algumas flores e lembro que quando estava indo para casa, recebi uma ligação de uma pessoa da família pedindo para eu levar uma. Não era para ela, mas para outra pessoa com quem ela havia se desentendido. Eu levei e naquele dia elas fizeram as pazes, comemorou, certa de que foi abençoada. Após a partida de Frei Policarpo, a cidade compartilhou o sentimento de ter ficado órfã da presença física do seu protetor espiritual, daquele que era chamado para abençoar e garantir as boas vibrações aos empreendimentos, aos lares, aos enfermos. Ao mesmo tempo, um novo sentimento surgiu entre os moradores, o de que o sacerdote estará olhando por todos onde estiver, com sua bênção considerada milagrosa. Em frente à igreja matriz, voltado para a praça central, um outdoor com a imagem do franciscano ajudou a acalentar o coração de quem sentiu a partida. Frei Gustavo Medella, secretário provincial e coordenador da Frente de Comunicação da Província Franciscana entre os anos de 2016 e 2018, descreveu lindamente a seguinte despedida a Frei Policarpo. São Francisco veio buscá-lo, Frei Policarpo, e o senhor partiu para junto de Deus, discreta e apressadamente, do jeitinho como viveu aqui entre nós. Nada do que fazia ou pensava era em função de si, sempre para o outro, muitas vezes antes mesmo do outro lhe pedir. Nunca ouvi de sua boca uma palavra de lamento ou reclamação. Tudo estava ótimo, muito bom. Todos estavam de parabéns. De parabéns sempre esteve o senhor Frei Policarpo, que a tantos ensinou sem ter a pretensão de ensinar, apenas vivendo de corpo e alma a simplicidade encantadora que Deus convida seus filhos e filhas a viver. Muito obrigado, Frei Policarpo, por nos ensinar a descomplicar. De junto do Pai, olhe por nós. Peça a seus amigos íntimos, Francisco, Maria e Cristo, que nos conduzam em nossa missão, que com sua ausência certamente será mais exigente. Continue a nos mostrar que, mesmo em meio a possíveis dores e dificuldades, Deus jamais nos abandona, e isso nos basta para que possamos dizer como o Senhor dizia: está ótimo, muito bem, muito obrigado, meus parabéns. Descanse em paz, apóstolo do Sudoeste. Texto de Frei Gustavo Medella, publicado nas redes sociais. E assim foi Frei Policarpo, homem de fé por todos nós.